Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta à nossa série de tutoriais sobre o Robot Framework. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esses três caras aqui, ó. Na verdade, sobre esses dois caras aqui, porque esse do meio aqui, ele não faz muito sentido para o que a gente está aprendendo agora, que é o básico. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esses dois caras aqui. De primeira mão, falando um pouco sobre o log HTML, ele é onde a gente consegue ver informações mais detalhadas sobre a execução dos nossos testes, né? Porque lá a gente consegue ver quais keywords passaram, que informações tem nas variáveis, enfim, quais ações que foram executadas, se falhou, qual é o motivo da falha, a gente consegue ver prints também. Então, tudo isso a gente consegue identificar nessa parte do log aqui. Ela é mais para a gente conseguir se localizar enquanto construção do teste, né? Enquanto a gente estiver construindo e ele for falhando, a gente consegue pelo log ter uma noção do que está acontecendo. E o report, ele é um relatório, tá? Ele é um relatório pronto para poder mostrar até para um cliente ou mostrar para o seu gestor, para o seu líder, enfim, a relação dos testes que passaram, né? E a relação dos testes que falharam. Eu estou com a minha pasta aberta aqui, essa mesma pasta que a gente está no VS Code, para poder conseguir clicar neles aqui e mostrar para vocês. Primeiro, eu vou abrir o report, tá? Que é esse arquivo aqui, ó. Ele vem exatamente assim, pessoal. E ele tem algumas estatísticas, tá? Primeiro, ele vai mostrar aqui, né? Ele vai ficar em verde se todos os testes passarem. E se tiver alguma execução que falhou, ele fica em vermelho, tá? E aqui ele vai mostrar as estatísticas, né? No geral, né? Ele vem em inglês. Então, no geral, quantos testes foram? 2 testes e passaram 2. Aí ele passa aqui as estatísticas por tag, que foi o que a gente executou, né? A última execução que tem aqui foi essa aqui, ó. A gente executou os testes que tem a tag regressivo dentro da pasta testes. Então, ele vai mostrar aqui as estatísticas por tag e também as estatísticas por suite, como eu mostrei para vocês. A pasta no Robot, ela é considerada uma suite. Então, vocês percebem aqui que tem testes.pdd, testes.estrutura, porque ele está considerando que a pasta testes é a suite de testes desses dois arquivos aqui, tá? E ele mostra essas estatísticas aqui. O interessante é que, além de mostrar quanto que passou, quanto que falhou e quanto tem por arquivo, né? Quantos foram os cenários por arquivo, ele mostra também algumas informações interessantes que são em relação a tempo. Quanto tempo aqui que gastou para poder executar todo o teste, né? Então, no total, foram gastos 18 segundos. É uma coisa bem interessante. E aqui a gente consegue mais informações, né? Deixa eu voltar aqui, que foi bem rápido. Mas se a gente clica aqui em All, a gente consegue ver quais foram os cenários que foram executados, né? Aqui é mais detalhado, ele não vai mostrar somente essas informações aqui mais grosseiras, digamos assim, né? Sem ter detalhes. Mas aqui eles mostram, de fato, quais os cenários que foram executados. A gente pode filtrar aqui por tag, tá? A gente pode filtrar aqui por suite, né? Pode ser a pasta completa, ou a gente pode selecionar um arquivo específico da suite. E aqui a gente consegue também pesquisar, né? Fazer uma pesquisa, caso o nosso report ele seja muito grande. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu clicar aqui que é mais fácil. E abrir um outro. Pronto. Então, nessa parte aqui é isso, né? Ele mostra esses dados, tem bastante dados aqui, vocês conseguem também ir abrindo aqui, ó, que ele vai redirecionando para essa página de detalhes. E é basicamente um relatório pronto, né? Eles mostram também, além do tempo que foi gasto para execução, quando, né, qual foi o horário específico que começou e qual foi o horário específico que terminou. Então tem bastante informação bacana aqui para a gente enriquecer ainda mais os reports que a gente for mandar para o nosso gestor, para o cliente, enfim, tá? Então tem basicamente isso aqui. E algumas informações de quanto foi gerado, né? Ele mostra aqui quando é que foi gerado
esse report, né, o horário que ele foi gerado, que é bem interessante também. E agora a gente vai aqui para o nosso log HTML. Lembrando, pessoal, que esses dados aqui, a forma que está disposto, ele muda de acordo com da forma com que você executou, tá? Eu vou executar daqui a pouco de uma outra forma para vocês verem como é que fica. E aqui, tá? Ele é o log. O log, como eu falei para vocês, ele mostra também informações semelhantes ao do report. Só que o log ele tem coisas a mais. Ele mostra os passos da execução. Então, por exemplo, dentro da suite BDD, que seria o arquivo, né? Que ele tem a suite testes, que seria a pasta. E tem também a suite BDD, porque como eu falei em aulas anteriores, ele considera a pasta como uma suite de testes e também o arquivo como uma suite de testes. Se você quiser mais detalhes sobre isso, eu recomendo que vocês voltem para a aula de como executar os scripts no terminal, tá? Então, expandindo aqui, a gente consegue chegar aos cenários de teste e expandindo mais, a gente consegue chegar até as keywords. Isso aqui, pessoal, a gente consegue ir expandindo, tá? A nível de execução mesmo, a gente consegue ver a execução das keywords do Selenium, inclusive, tá? Ele mostra aqui, ó, o comando Open Browser e mostra o que tinha nas variáveis, né? Tinha Chrome e a URL. Ou se a gente abre aqui mais coisas, ele mostra em qual foi o elemento que a gente clicou, enfim. A gente consegue ver bastante coisa. Eu vou simular aqui um erro em alguns dos testes, deixa eu ver. Esse aqui abre o site do Google, não, que é bem simples. Nesse aqui eu vou simular um erro aqui. Eu vou tirar esse H para forçar o erro do teste. Então, vamos ver aqui. E vou tirar isso aqui também, ó. Eu vou comentar isso aqui para ele executar só um teste. Então, vamos ver aqui o que acontece. Ele vai executar só o do YouTube. Acho que eu comentei o lugar errado. Mas vamos ver aqui o que acontece. Não, tá certinho. Ele já deu falha aqui, provavelmente, pessoal. Tá? Ele já deu falha porque o que eu fiz? Eu mudei aqui o do YouTube, tirei o H do search, então ele não encontrou o elemento. Ele mostra aqui, ó, que o elemento com o locator não foi encontrado. Tá? Vamos fechar aqui e vamos voltar para o nosso log. Se você der um F5, ele já vai estar errado aqui. Uma coisa interessante é que se você der um F5 aqui, ele já vai mostrar a cor vermelha porque os testes falharam, né? Se você tiver mais de um teste e eles falharem, ele vai ficar em vermelho também, tá? E aqui a gente tem essas informações aqui, ó, em que a gente consegue ver o porquê que falhou. Logo abrindo o cenário, ele já mostra aqui qual foi a mensagem de erro, que seria que o elemento com esse locator aqui, com esse XPath, não foi encontrado. E aqui, ó, expandindo dele vem assim, por padrão. A gente vai expandindo, ele mostra qual foi a keyword que deu o problema. E a gente vai expandindo aqui. E a gente tem inclusive um screenshot de onde foi que parou, tá? Então, ele vai mostrar aqui, ó, que ele parou nessa tela porque ele não conseguiu encontrar esse locator específico. Então, o log ele serve para isso, tá, pessoal? É um facilitador para a gente entender o que está acontecendo durante a nossa execução. É muito útil quando você está construindo scripts mais complexos, que aí você consegue ir se baseando, né, e se guiando pelo log para poder ir resolvendo os problemas. É basicamente isso que a gente tem, né? Como eu falei, as informações elas vão alterando. Deixa eu voltar aqui o H para corrigir nosso teste. E agora eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou executar aqui, eu vou executar aqui a pasta inteira para a gente ver como é que fica lá. Então eu vou executar a pasta inteira, ele vai executar todos os testes, então vamos acompanhar aqui. Agora abrindo outro arquivo, executando ambos os cenários daquele arquivo, né, porque eu coloquei para executar a pasta inteira. E por fim, ele vai preencher aquele formulário que a gente fez na aula de conhecendo a estrutura.
Pronto, agora ele finalizou. E se a gente voltar aqui e der um F5, ele vai mostrar verdinho de novo. E a gente já tem aqui mais dados, tá? A gente já tem aqui mais dados. Porque ele mostra que tem um por tag aqui se a gente não rodou por tag. Porque a gente tem esse cenário aqui com uma tag. Então ele vai considerar também, mesmo que a gente não tenha executado por tag, a gente vai conseguir ver que um cenário que tem aquela tag, ele passou, tá? Tem essa questão também. E aqui, né, ele vai mostrando como a gente já viu. É basicamente isso, pessoal. Os reports, eles são bem simples e muito úteis, tá? Ajuda bastante. Mesma coisa pro log, ajuda bastante. Deixa eu dar F5 aqui para atualizar. Ajuda bastante quando a gente está nessa parte do log, quando a gente está criando os cenários, né? E essa parte de report aqui, quando a gente precisa mostrar um relatório para alguém ou construir nosso próprio relatório personalizado, porque tem muitas informações. E por essa aula aqui é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Novamente, se tiver dúvidas, vão deixando aqui nos comentários e até um próximo tutorial. Um abraço!